queria perguntar pra você que você falou de... Que inevitavelmente, né, do seu relacionamento com a Marília. Como você conheceu ela? Compondo? Eu conheci ela por causa da Transplante. Da música que ela gravou com o Bruno Marrone. Depois que ela gravou... Aí beleza, a música já tava andando, tava massa, já tava estourada a música. E aí ela foi fazer um show lá em Anápolis, numa cidade ao lado de Goiânia, que é onde eu moro. Aí eu fui e mandei um direct pra ela. Ela já me seguia no Instagram, mas eu nunca tinha falado nada com ela, né? Aí eu mandei um direct pra ela, tipo, ô nega, beleza e tal. Que é o Murilo, compositor da Transplante. Queria ir no show hoje, tal, pra poder ver a galera cantando. Eu nunca tinha visto, eu nunca tinha ido num show de um artista que tinha gravado música minha. Eu nunca tinha visto ao vivo aquilo ali, aquele videozinho. Mãozinha pra cima, sabe? Eu nunca tinha visto aquilo. Falei, cara, eu posso ir no show e tal. Aí ela, na hora e tal, me tratou bem pra caralho, mano. Mas você já tava caralho. Não conhecia ela, nunca tinha visto ela. Mas já tava já De zóio. Cara, pior que não, foi um negócio muito, muito doido assim, sabe, velho? Aí eu cheguei no camarim dela, vou chegar lá nessa parte. Aí beleza, ela, cara, me recebeu muito bem, foi eu e um amigo meu. Cheguei lá, mano, a gente ficou bebendo no camarim até 7 da manhã, velho, depois do show. Na resenha mesmo, resenhando, foi muito engraçado, cara, assim, sabe? Tomamos café da manhã lá no camarim, bebemos pra caramba, fomos embora, continuamos conversando, velho. Porque rendeu demais o assunto. Sabe quando você encontra uma pessoa que, tipo, o assunto rende, mano? Vocês ficam conversando, parece que quando você piscou, passou 5, 6 horas ali que você tá conversando com a pessoa. Aí foi isso, cara. 2 dias depois a gente ficou. Bateu assim, mano. Um dia depois, eu acho, 2, não sei, ela ou falou, vou pra chácara, velho. Você que foi pra cima? Mano, foi ela, velho. Não é que ela foi... Ela não é que foi pra cima. Não é que ela foi pra cima. Ela me convidou pra ir na chácara dela. Porque eu sempre fui muito, muito assim, na minha, quietinho, né, mano? Eu não vou falar, deixei na sua chácara? Saca? Exatamente, pô. Aí ela falou assim, eu vou lá pra chácara com os amigos e tal, minha família, bora pra lá tomar uma. Eu falei, bora, velho. A gente tava conversando ela curtiu dia. Você, mano. Aí a gente ficou nesse dia, saca? Aí depois... Mas logo depois vocês já namoraram? Não. Eu dei uma enrolada. Ela queria namorar e você enrolou. Cara, não é, ela nunca, tipo assim, não é que ela queria, falou assim... Vamos namorar. Não isso, mas assim... Qual que é a questão, mano? Eu sempre tive um cuidado muito grande, porque eu tinha um sonho, né, de ser cantor. Na época eu não tinha gravado nada. E eu tinha consciência de quem ela era. Né? Falei, caralho, mano. Se a galera fica sabendo, velho, todo mundo vai falar que eu tô fazendo isso aqui pra poder me promover. Saca? Entendi. Sim. Pra poder pegar uma carona, fazer qualquer coisa. Tanto é que eu sempre fui muito, muito sincero com ela em relação a isso. Eu falei, olha, tá, a gente tá ficando, tá massa, só que sim, eu prefiro que a gente fique em off, só entre a gente. Não quero ficar postando nada, fotinha e tal, porque eu expliquei os motivos pra ela, cara. Eu tenho minha carreira, eu tenho meu objetivo e eu quero que as pessoas me conheçam pela minha música e não porque eu tô com você. Sim, você foi monstro. Entendeu? E aí ela entendeu e respeitou isso demais, cara, sabe? Tanto é que a gente ficou 1 ano ainda junto e ninguém ficou sabendo. Tanto é que quando eu fui, mano, eu fui convidar ela pro participar do meu primeiro DVD, eu juro pra você, eu ensaiei umas 10 vezes. Eu saía de casa, eu ia pra casa dela. Quando ela voltava dos shows, eu ia pra casa dela, a gente ficava lá de boa, via um filme, um negócio. Não dava pra gente ficar saindo tanto, né? Aí, falou, cara, Marília me apoia pra caramba. Gosta do meu trampo, vou convidar ela pra participar. Aí eu falava, hoje eu convido. Chegava, não conseguia, velho. E isso nós já tava ficando há um tempão. Até que chegou um dia que o Rafael, que tava me ajudando a organizar as coisas, falou, mano, nós precisamos marcar a data, mano. Porque tem que fechar com o cara do som, o cara da luz, o cara das câmeras. Essa mulher pode. Ele falou, mano, se você realmente quiser chamar ela, é agora, você tem que chamar, mano. Ou senão a gente vai marcar a data e você vai sozinho. Falei, cara, queria muito que ela participasse, cara, porque ela já gostava da música demais, sabe? E ela já conhecia essa música, Dois Enganados. Aí eu fui, mano, falei, tremendo, velho, de nervoso, mano. E você já ficava com ela há 1 ano. Já, mano, mas é porque eu não gostava de misturar as coisas, tá ligado? Sim. Eu sempre separei muito. Até pra mostrar uma música pra ela, quando eu fazia, eu tinha o maior cuidado, velho, sabe?
Porque eu também não queria que nem ela pensasse isso, cara, de mim, entendeu? Tipo assim, você... Pô, esse moleque tá aqui pra hypar. É, exatamente. Então, assim... Aí eu convidei, mano, a reação dela foi a melhor possível, velho. Ela me deixou muito de bola, falou... Se você não tivesse me convidado, eu ia ficar grilada com você. Vai, trouxa. Aí ela topou na hora, foi lá, participou. Até quando eu falo pra você que a música deu 1 milhão em 4 dias, até então também ninguém sabia que a gente tava junto, mano. Então, assim, depois de mais ou menos 1 mês, aí como viram um bagulho, tipo assim, Murilo e Marília lançou uma música. Tá. Então já foi pra mídia que... Fizeram uma colaboração. Que a gente fez uma parceria ali. Aí já começaram a investigar, via que a gente tava sempre junto, sempre no mesmo lugar, e aí depois de mais ou menos 1 mês saiu a notícia. Não foi nem vocês que postaram, Não. Descobriram. Não. Eu queria saber como que esse povo descobre essas coisas. Não, mas é porque muita gente já sabia, né, mano? Um conta pro outro, e vai. Aí descobriram, cara. Aí, tipo assim, minha história com ela é mais ou menos essa. Aí só que até então eu não tinha pedido ela em namoro, assim, vamos namorar e tal. Eu tinha muito esse receio, sabe? Mas queria. Queria, mas eu tinha muito... Na verdade, na minha cabeça, mano, já tava meio que namorando, porque a gente ficava um com o outro, entendeu? Uhum. Sim. Então... Só que eu ainda tinha esse bloqueio de falar, caralho, velho. Caralho, gosto pra caralho de ficar com a mina, mas... E o medo, velho? Eu tinha muito medo, mano. Medo de quê, Saca? mano? Desse julgamento da galera, de Sim. passar uma impressão errada, de que... Dela entender errado, né? Cara, sobre ela não mais. Depois de 1 ano ali que a gente tava junto, eu já não tinha mais esse bloqueio com ela. Sim. Ela já sabia, mano, que eu não tava ali pra aquilo. Ela já sabia. Porque até porque ela chegava, velho, segunda-feira de show, e aí o final de semana dela era meio de semana. E o meu meio de semana era pra trampo, mano. 2 horas da tarde eu tinha que estar compondo. E aí ela queria beber, sair pros bar, ou fazer resenha, aí eu falava, eu vou, mas meia-noite eu vazo. Nossa, e a agenda Porque dela eu tenho que tava ralar. como? E ela ficava puta comigo. Mas eu tinha que ralar, mano. Eu tinha que correr atrás do meu. Uhum. Entendeu? Da hora. Então, assim, eu vazava cedo dos rolês, muitas vezes nem ia. Por mais que eu quisesse, eu poderia, beleza, largar meu trampo aqui e ficar lá de boa, tranquilo, mas não, velho. Eu falei, cara, o povo vai me conhecer por causa do meu trabalho, mano. Não. Eu posso até ser o namorado da Marília Mendonça, cara. Mas eu também vou ser o Murilo Rufo, cantor, compositor. Não, você foi muito Entendeu? monstro. Muito monstro. Cara, eu não acho, porque, tipo assim, é um negócio tão óbvio, velho. É óbvio, mas, tipo assim, você deixar isso claro... Porque você, tipo, podia estar na sua cabeça, mas você falou assim, vou aqui, pô. Mas você, tipo, fazia questão de explicar, fazia questão de falar, fazia questão de não mostrar. Porque, querendo ou não, às vezes... Vai mijar? Mano, que a gente bebe de água aqui. Tipo, às vezes a galera podia interpretar mal e você sempre, desde o começo, parece eu ter muito cuidado. Porque, mano... E até depois que a gente resolveu, aí eu não pedi ela em namoro, né? Aí ela grilou comigo, uma vez, sabe? Aí a gente terminou, Que sem ela te tá falou? namorando. Não, ela me largou. Me largou mesmo. Porque você não Aí a gente pedia ficou 1 namoro. mês sem ficar. Tá. Ficou mal. Aí eu fiquei mal. Falei, caralho, velho. Falei, quer saber? Foda-se o mundo, mano. Gosto dela, vou pedir em namoro, mano. Vou. Voltar atrás. Eu falei, não é... Falei, cara, ela tá certa. Tem que... É porque ela sempre falou, cara, não liga pras pessoas, o que importa é que eu penso e tal. Só que eu tinha esse bloqueio, né? E aí eu fui atrás de volta, né? E ela aceitou na hora? Ou ela ficou tipo... Não foi na hora. Eu tive que insistir pra caralho. Ela não queria me ver, mano. Ela tava muito puta. Aí eu falei, cara, não, vamos jantar tal dia e tal. A gente saiu pra jantar. A gente conversou sobre tudo isso, expus pra ela tudo que eu pensava, Sim. né? Ela entendeu, aí fui pedi ela em namoro, a gente começou a namorar, cara. Sabe aquele momento que você fica olhando pro seu canal no YouTube pra ver se chegou algum inscrito, né? Você fica dando refresh pra ver se chegou alguém e parece que seu canal não cresce? Eu sei que é ruim pra caramba, mas calma, galera. Você vai saber agora realmente como mudar isso de uma vez por todas. Pra quem não me conhece, eu sou o Peter Jordan, sou criador do Inet, um canal com mais de 10 milhões de inscritos. E eu também já criei diversos outros canais com milhões de inscritos. E é para isso que serve o meu treinamento Viver de YouTube. Você pode ter acesso ao passo a passo poderoso para criar, crescer e monetizar seu canal. E se você quer saber o passo a passo para bombar o seu canal no YouTube hoje, a gente não perde tempo, clica agora